Posso ser igreja, amém? Amém! Pode mostrar sempre, em nome de Jesus. Abre comigo sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 119. Nós vamos ler o Salmo 119 a partir do verso 81 até o verso de número 88. Vamos ver toda essa porção das Escrituras. Salmo de número 119, a partir do verso de número 81 até o verso 88. É o texto que Deus colocou no meu coração nesta noite. Quem encontrou o Salmo de número 119 a partir do verso 81, não, glória a Deus. Glória a Deus. Se você não está com a Bíblia e quer acompanhar aqui pelo Data Show, acompanhe aqui juntos a leitura. Diz assim, Salmo de número 119, a partir do verso 81. E desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto, dizia: quando me consolará tu? Pois fiquei como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, e então guardarei o testemunho da tua O Salmo 119, ele muito provavelmente é um salmo de autoria de Davi, é um salmo davídico. Tem pessoas que não sabem disso, mas os 150 cânticos, os 150 salmos que fazem parte do livro, que nós chamamos de salmo, de Teilim, Davi compôs provavelmente entre 71 e 74 desses salmos. Alguns têm autoria incerta e esse é um deles, mas muito provavelmente foi escrito por Davi. E o Salmo de número 119, que é o salmo mais longo de todos, é o mais comprido de todos os salmos, ele é um acróstico, então ele é dividido em blocos de 8 versos, e cada um dos versos começa com uma das letras do alfabeto judaico, como se fosse um A, B, C, D até Z. Então, cada uma daquela porção de 8 versos, a primeira letra daquele primeiro bloco começa com aquela letra do alfabeto judaico. E assim, o equivalente ao A, o equivalente ao B, ao C, cada um deles. É um acróstico, é um salmo que vai na ordem alfabética. E o tema principal do Salmo 119 é a palavra. Davi fala muito, o autor aqui fala muito sobre a palavra. O quanto nós devemos amar a palavra, seguir a palavra, obedecer a palavra, e ele vai falando sobre o prazer que é você andar de acordo com a palavra do Senhor, você estudar a palavra do Senhor, você conhecer essa palavra. Então, ao longo de todo o Salmo 119, a palavra é o principal, é o centro. Só que aqui, nessa porção, no momento que ele fala sobre, a partir do verso 81, o escritor ele tira um pouco o foco da palavra, ele traz um pouco o foco para ele mesmo. Ele coloca, ele joga uma luz sobre si para trazer uma reflexão. Esse é o momento em que alguém que está falando da palavra, ele para um pouco de falar da palavra e ele fala sobre os seus sentimentos, sobre como ele estava, sobre o momento da vida dele, sobre aquele episódio que ele estava enfrentando. E assumindo que seja Davi, nós conhecemos a história de Davi profundamente, temos
basta o escrito sobre a história de Davi, sobre a sua biografia, nós vemos que Davi passou por muitos momentos de alegria, mas Davi passou por muitos momentos de dificuldade também. Passou por muitos momentos de luta, por muitos momentos de perseguição, por muitos momentos em que tudo parecia que estava dando errado, em que as coisas que ele planejou não saíram da maneira como ele planejou, em que parecia que o mundo estava contra ele. E Davi passou por muitos momentos desses. E esse salmo retrata um desses momentos. Um momento não de alegria, mas um momento de dificuldade. Um momento não de festa, mas um momento de reflexão e um momento de dor. E eu quero dizer aqui que se há pessoas que entraram aqui nessa noite e estão passando por um momento de dificuldade, por um momento de perda, por um momento de incerteza, por um momento de dor, por um momento de angústia, de preocupação, Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Lá na subida que eu a vida da gente não é só feita de momentos de alegria, irmãos. Tem momentos de alegria, mas tem momentos de dificuldade. Mas quando você está lá em cima na alegria, Deus tem uma palavra para o teu coração para te deixar alegre. Mas quando o inimigo te derruba e ele pensa que você caiu e vai ficar lá no chão, o Senhor manda uma palavra para te levantar, para te colocar de pé, para te erguer e para te dizer: hoje você pode estar triste, hoje as coisas podem estar dando errado, hoje pode não estar como você quer, mas não vai terminar assim, porque o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus. O salmista está dizendo assim aqui, ó: até quando eu vou ter que esperar? A minha alma já está desfalecendo, já está perdendo as forças, porque esperar é muito difícil. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Tem promessa que a gente está esperando há muito tempo, sim ou não? É fácil esperar? A gente gosta de esperar? Mas às vezes a gente tem que esperar. A gente é ansioso, né, irmão? E hoje fica pronto em 3 minutos. Se alguém inventar um, fica pronto em 2,5, vai ficar rico. Porque vai todo mundo querer comprar só para poder ter mais rápido. A gente quer as coisas rápido. Mas Deus tem o seu tempo e Deus tem o seu modo. E Deus não faz chegar antes e Ele nem chega atrasado. As coisas de Deus chegam na hora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas é fácil falar quando a gente está observando a vida do outro. Mas quando é com a gente, está demorando muito. Não está aguentando mais. Até quando eu vou esperar essa cura? Até quando eu vou esperar essa porta aberta? Até quando eu vou esperar essa oportunidade? Até quando eu vou esperar a instalação do meu casamento? Até quando eu vou esperar isso? Vou esperar? Até quando eu vou esperar? E a gente começa a se angustiar, se afligir, se desesperar, perder a esperança. Deus da glória. E aí ele fala assim: eu estou aqui desesperado para ver a bênção se cumprir logo. Eu estou aqui, minha alma está desfalecendo, eu estou perdendo as minhas forças. Até quando as pessoas vão zombar de mim, os meus inimigos vão se levantar e eles vão me criticar, eles vão falar mal de mim e parece que eles são todos bem e eu estou aqui na pior. Até quando eu vou ser motivo de chacota das outras pessoas? Até quando eu vou ver a porta abrir para o outro, a bênção chegar por mal, a vida do outro dá certo e a minha fica sempre nessa mesma situação? Até quando eu vou ter que esperar? A espera está me cansando, a espera está me fazendo sentir que eu estou perdendo as forças. Meu Deus. Só que essa pessoa aqui, esse autor, o salmista, assumindo que seja Davi, ele é uma pessoa que já viveu momentos de dor, que já viveu momentos em que ele viu Deus operar na vida dele e fazer milagre. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: Deus já fez alguma coisa na sua vida? Se Deus já fez milagre na sua vida, fala para ele: então espera mais um pouquinho, porque Ele vai continuar fazendo, Ele vai operar de novo.
história da segunda casa será maior do que a da primeira, porque o final da história será ainda mais lindo, mais diverso do que foi o início. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Você já pode ter vivido momentos bons, mas o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está para chegar. Mas o salmista não estava conseguindo se ver assim, diaconisa. Sabe o que ele fala? Ele diz assim: se agora alguém pegasse um celular e batesse uma foto minha, ou se algum artista, algum pintor fosse fazer um quadro para retratar o cenário da minha vida, a minha situação presente, a minha situação atual, ele podia fazer uma analogia. Ele podia me pintar a minha vida, pintar a minha situação como um odre na fumaça. E aí a gente lê isso e dá um bug na cabeça, porque muita gente sabe nem o que é odre. Fumaça, a gente nem sabe o que é fumaça. Fumaça a gente sabe. Amém. Então essa parte do louvor precisa explicar, mas a parte do odre a gente não sabe o que é. E a gente sabe o que é odre e sabe o que é fumaça. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E eu estava preparando uma mensagem, era outra coisa que eu ia falar, mas Deus apertou muito meu coração para falar sobre isso nessa noite. E Ele sabe quem está aqui. Estamos com muitas pessoas ausentes, pessoas que estão em compromisso, outros que estão enfermos, outros que estão trabalhando, não puderam vir. Mas você que veio nessa noite, Deus sabia que você estaria aqui. Ele tem essa palavra para poder trazer para você. E eu peço que você esteja concentrado para entender o que Deus quer falar ao teu coração através dessa palavra. Um odre é uma versão antiga de uma bolsa térmica, de uma garrafa térmica. Era uma bolsa de couro de animal. Então eles matavam um animal, geralmente uma ovelha ou um cordeiro, e ali, quando eles matavam esse animal, eles faziam um corte aqui no pescoço, na jugular do animal, para escorrer todo o sangue. Era a forma correta de se matar até pela tradição judaica. E ali, depois o homem que matava, ele vinha com a faca, e ele fazia um corte nas patas do animal, aqui, até cortar. Quando ele cortava das patas, e ele tinha que cortar do pescoço, eles puxavam a pele do pescoço pelo dorso do animal, pelas costas do animal, e aí a pele já estava solta aqui na região das patas, e a pele saía inteirinha. Aí aquela pele que saía inteirinha, estava ali inteiro, começava um momento de preparação para fazer daquela pele um odre de couro de animal. Aí eles pegavam aquela pele e, primeira coisa, o homem vinha com uma navalha, com uma faca, e começava a raspar para tirar qualquer excesso de carne que estivesse ali no odre. E aqui Deus tem dois mistérios para mim e para a sua vida. Quando Deus fala sobre outro, Ele está falando sobre mim e Ele está falando sobre você. Mas para que eu seja um odre, para que você seja um odre, nós só podemos ser um odre porque um cordeiro foi sacrificado, um cordeiro morreu. Um cordeiro foi morto na cruz e deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Irmão, você não está dentro de uma igreja, tocando na banda, sentado no altar, pregando, intercedendo ou assistindo aí, porque você é mais bonito, porque você é bom, porque você é melhor, porque você está aqui, porque o cordeiro morreu por nós, porque ele entregou a vida por amor de nós, porque ele nos escolheu no meio de tantas pessoas muito melhores, muito mais capacitadas. Ele apontou e falou: eu quero você, eu escolho você. Ele nos chama e você aceitou esse chamado e você veio, e é por isso que você está aqui. E você não está apenas
que vai ser usado por Deus, tem que raspar e tirar a carne. Eita Deus. Só pega um cotovelo, dá uma cotoveladinha na costela do irmão. Fala nada, não, só uma cotoveladinha na costela dele. Tem pessoas que estão reclamando do processo de Deus, mas Deus quer te transformar num óleo. Ele está raspando algumas coisas que tem que ser tiradas da sua vida. Deus começa muitas vezes a nos raspar e Ele vai tirando algumas coisas que Ele fala: isso aí não serve, isso não pode, isso não é para estar aqui, essa pessoa não é aqui. E Ele vai tirando, e a gente não quer perder, a gente reclama, mas o Senhor está tirando. Sabe por quê? Porque Ele quer te transformar num óleo usado na presença dEle, e Ele precisa tirar. Se o homem costurasse o odre com restos de carne de animal dentro, pouco tempo depois aquilo ia apodrecer. Imagina o cheiro. Quando a pessoa quer ser cheia, mas ainda não tirou a carne, na hora até o vinho desce, na hora até o azeite desce, mas pouco tempo depois quem quer deixar Deus tirar a carne dessa hora? Às vezes Ele vai tocar no nosso falar, nas nossas ações, na nossa maneira de se comportar. Ele vai tirar a velha natureza para nos transformar em um novo homem, uma nova mulher na presença dEle. O cordeiro morreu, tirou a pele, arrancou a carne. Aí o que ele faz? Ele pega uma linha e uma agulha e começa a costurar. Aí ele começa a costurar para unir todas as pontinhas. Aí depois que ele costura, sabe o que ele faz? Ele pega e mergulha aquele odre, ainda em processo de fabricação, na água. E aí quando ele mergulha na água, até encher, ele tira para ver se a água para lá dentro, ou se entre um vão ou outro da costura ainda tem alguma brecha que a água está vazando. E onde ele vai vendo que tem brecha, ele pega ali a linha para dar mais um ponto de costura. Ele pensa assim: eu quero ser cheio, eu estou querendo te encher, mas é que eu encho e está vazando porque tem brecha. Mas nós vamos fechar as brechas nessa noite. Eu vou ajudar a fechar as brechas nessa noite, irmão. Deus já começou a obra na tua vida, Deus já fez muito, Deus já mudou muito, Deus já transformou muito, mas ainda tem algumas brechas, ainda tem algumas pequenas coisas. E é por isso que nessa noite Ele está aqui com a linha, Ele está aqui com a agulha, Ele vai costurar, Ele vai dar um pontinho aqui, Ele vai dar um golpe, aqui não vai achar mais brechas para escapar aquilo que Ele quer te entregar. Deus não vai te dar um som para desperdiçar, Deus não vai dar um vinho para desperdiçar, Ele vai tapar as brechas primeiro. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Ele costura. Aí depois ele pega aquela água que ele está usando ali para molhar o odre, e ele usa essa água para lavar o odre. Por fora e por dentro e por os dois lados. Aí ele lava. Aí depois que lavou, está aparentemente limpo e pronto, o que ele faz? Ele coloca aquele couro do odre estendido para secar ao sol, e fica no sol secando, estendido num varal mesmo, e fica lá, estendido num varal. Alguns são mais credenciados, pega sal e passa o sol, porque o sol ajuda a desidratar e secar, não, mas o que eu passo o sol por dentro, por fora, e aí deixa lá no sol secando, exposto. E ele fica lá alguns dias, dependendo do sol, algumas semanas, fica lá um tempo. E aí o odre está pronto. Aí está pronto. Só que um detalhe, tinha esquecido, não posso esquecer dessa parte. Quando ele tira o couro do animal e faz o odre, inicialmente, o odre tem aí por volta de 1 metro e pouco, ele é grandão. Só que quando ele costura
ele já cortou, ele moldou, ele coloca ali para secar. O sol, quando vai secando um pouco aquele odre, o odre que era grandão, que era cheio, ele começa a diminuir. Antes da gente encher, Deus faz a gente diminuir um pouquinho às vezes. Às vezes a gente chega muito grandão, muito. Só estendido aí para. Oh Deus, fala aí, Pai. Que eu diminua. Para que ele cresça. A nossa vida que eu vou ver. Grande aqui é só Ele. Quem brilha aqui é só Ele. Quem é importante aqui é só Ele. Que a gente diminua. Aí o óleo está pronto. Vai estar pronto. Aí começa a usar. E geralmente o óleo é usado para transportar 4 tipos de líquidos. Geralmente 4 tipos. Mais comum, água. Cada água. Enche o óleo de água. Segundo tipo de líquido, vinho. Ou suco de uva não fermentado, ou vinho fermentado colocado ali dentro do óleo. Terceiro, leite. Porque o leite dentro do óleo ele não se estragava, ele se conservava por muito tempo. Não tinha geladeira, então colocava dentro do óleo. E o quarto líquido, azeite. Então água, ou vinho, ou leite, ou azeite. A água nos fala, pastor, sobre purificação. O vinho nos fala sobre alegria. O leite nos fala sobre um alimento que fortalece, que dá força, substância. E o azeite nos fala sobre a unção e a glória de Deus. Sobre o detalhe é que quando o odre é feito, o odre não sabe do que ele vai ser cheio. Sabe quem escolhe que vai encher o odre? O dono do odre. E o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que aqui temos muitos odres e odres diferentes. Deus escolheu alguns para ser usados num chamado de purificação. Tem gente que vem aqui com uma palavra que sacode a figueira, que chama o arrependimento, que vai, que prega forte, que prega firme, parece que está usando o cajado para bater, mas na verdade é para trazer cura, restauração e purificação. E aí o outro vem, ele abraça, ele é alegre, ele sorri, ele recebe todo mundo, ele tem um vinho. Tem outro que vem aqui e vem para fortalecer. Alguém chegou aqui caído, ele fala, você chegou caído, mas não vai ficar caído. Ele levanta, ele coloca de pé, ele é o ministério do leite, do fortalecimento. Outro já tem o ministério da unção, está falando em língua, está orando, está quebrando as muralhas, está falando ali ministério com o Senhor. O que eu quero dizer é que todos são importantes. Se você foi chamado para ser vinho, seja alegria na vida de pessoas. Se foi chamado para ser água, purifique vida de pessoas. Se foi chamado para ser azeite, deixa a glória de Deus se dobrar, deixa o Senhor usar. Um complementa ao outro. E dentro da casa todos são importantes. Você consegue olhar para alguém e dizer assim: você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Às vezes você não é vinho, mas você é azeite. Às vezes você não é azeite, mas você é leite. Às vezes você não é leite, mas você é água. Mas você é odre e está cheio da presença de Deus. E Deus está te usando. Ele já foi cheio muitas vezes, seja de vinho, de água, de leite, de azeite. E o odre, quando ele é cheio, intercessora Fabiana, não é só para ele ficar cheio, lá cheio, bonitão, não. Ele é cheio para ele poder ser usado. Então ele
aí ele é ousado, ele esvazia. Aí ele é cheio, e aí ele é ousado, ele esvazia. Tem outros que foram chamados para ficar dentro de casa. E dentro da casa ele é ousado, ele coloca o leite lá e fica dentro de casa. Outros olhos não é dentro de casa, é no campo, é na rua, é no trabalho do lado de fora, é para ser transportado para o deserto, vai para o deserto, vai para o campo, vai para o trabalho. E irmãos, todos são importantes. Tem gente que foi chamado para ganhar alma lá no meio da rua, na Cracolândia, embaixo do viaduto, no hospital, nos lares. Tem outros que foram chamados para estar aqui dentro. E quando um vai lá fora e busca, traz aqui, o que está aqui dentro cuida, e assim a obra do Senhor é completa. Vai entender o mistério. Aí o homem foi cheio, aí ele enchia, alguém usava quando alguém tomava o vinho, aí ele enchia, alguém ia lá, bebia o vinho. Aí de tanto ser usado, chega uma hora que o corpo ele fica completamente impregnado daquele líquido, e ele começa a ficar úmido demais, e ele fica tão úmido que começa a transpirar, passar do interior para o exterior, e ele já não segura mais o líquido dentro dele. Quando isso acontece, o que o dono do odre faz? Ele leva o odre para casa. E aonde ficava a parte da cozinha da casa, aqueles lugares que todos os fogões eram de lenha, forno a lenha. Você pensou numa pizzaria agora, né? O forno a lenha não pensou numa pizza. Espera acabar. Aí aquele forno a lenha, eles pegavam um varal em cima do forno a lenha e penduravam o odre lá. E aí quando o forno era acendido pela manhã para preparar o café, os alimentos, a lenha ia queimando, o fogo pegava, e quando pega o fogo na lenha, sobe a e a fumaça ia subindo. O óleo pendurado em cima do fogo, fogo aceso, fumaça. E aquela fumaça quente, com o calor do fogo, fazia com que o odre que estava úmido, o odre que já estava ligado, ele começava a ser seco. Mas o fogo era tão forte, a fumaça era tanto, que às vezes, ao invés de só ficar seco, ele começava a se ressecar. E ele começava a murchar. Aquele odre ia ficando murchinho assim, meio rugadinho. E a fumaça era uma fumaça de lenha, de árvore, e solta uma fumaça preta, uma fumaça escura. E aquela fumaça ia deixando o odre com uma coloração escura pela parte de fora. Então quem olhava para aquele odre, olhava para ele lá, pendurado em cima do fogão, lá no canto da casa, lá na cozinha, num varal, todo sujo de fuligem pelo lado de fora, seco, ressecado, murcho, esquecido. Talvez se você ou eu, quando nós olhássemos assim, se colocar uma coisa aí dentro, um vinho, uma água, eu beberia nunca nada daí. Olha como é que está a aparência desse óleo. Olha como é que está a cara desse óleo. Está com uma cara abatida, está com uma cara murchinha, está com uma cara caída. Olha, ele está sujo, ele está manchado, ele está com as marcas do tempo, ele está cheio de fuligem, ele está cheio de pó, ele está esquecido, ele está largado no canto. Quem olhasse para a aparência do óleo não dava nada, ia achar que ele não servia para nada, ia achar que era lixo, ia achar que era descarte, ia achar que não servia para nada. Mas só quem não entende no mistério, porque quem conhece o mistério sabe que o óleo não estava ali porque ele não servia, ele só estava ali em um processo, em um momento, e aquela fumaça que subia, se por um lado sujava ele por fora, por outro lado ia limpando ele por dentro, ia secando ele por dentro, ia preparando ele por dentro, ia novamente restabelecendo, firmando as costuras, firmando as emendas. Ele diminuía um pouco mais de tamanho, mas ficava mais resistente, ele ficava mais duro, ele ficava mais firme. E o processo do odre na fumaça não era um processo de descarte, não era um processo de queda, mas era um processo de refazimento, de reconstrução, para preparar ele, porque ainda havia muita coisa para acontecer, havia muita água para transportar, ainda havia muito azeite para levar, ainda havia muito vinho para ser cheio, e ele estava apenas sendo preparado.
você parece que ninguém olha para você. E quem olha para a sua aparência e não dá nada pela sua aparência nesse momento. Fala, daí não vai sair nada. Não vai mais sair dessa fumaça. Não vai mais servir para nada. Nunca mais vai viajar. Nunca mais vai ter o vinho da alegria dentro dele. Nunca mais vai ter o azeite dentro dela. Nunca mais vai ter leite dentro dele. Nunca mais vai ter água dentro dela. Só que quem olha para a sua aparência não está entendendo o processo que Deus está fazendo na tua vida. E Deus me trouxe aqui para te dizer: este tempo de fumaça não é o fim da sua história, é apenas uma etapa do processo. Deus sabe do que aconteceu antes. Deus sabe que você foi usado, que você foi usada. Deus sabe as viagens que você fez. Deus sabe o trabalho que você fez. Deus sabe tudo o que aconteceu. E Deus te tirou desse momento da agitação e te colocou um momento de anonimato, um momento de refrigério, um momento de descanso, um momento de ser colocado aparentemente de lado. Mas é o momento em que Deus está tratando a sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te moldando, te preparando, porque Ele manda te dizer: logo a fumaça vai ser apagada, o fogo vai apagar, a fumaça vai desaparecer. Você vai sair do local. Eu vou te encher de novo, eu vou encher de novo e eu vou te enviar de novo, porque a obra, o projeto não acabou. E às vezes a pessoa está pensando que é só no espiritual, pastor, mas não é. Tem pessoas que na vida profissional estão ali, ó. É só um tempo. Aleluia. É só um tempo de fumaça. Deus que botar. Fumaça só. Quem passa quase nem consegue ver você ali, escondidinho. O dono do odre vai marcando o dia para te tirar do varal e te colocar para Deus manda dizer para pessoas aqui: 2025 vai ser um ano que vira chave na sua vida. Tem pessoas que começaram este ano e estão agora, durante este ano, vivendo momentos de anonimato, momentos de esquecimento, momentos de fumaça, momentos de ser colocado de canto, de ser colocado no escanteio. Mas Deus fala: aguenta só mais um pouquinho, a chave vai virar. Eu vou entrar nessa história, eu vou tirar você do canto e vou te colocar em posição de honra novamente, porque fui eu que formei o odre, fui eu que montei o odre e sou eu que estou preparando para encher novamente. Se coloca de pé, odre de Deus.